Bem-vindos a Mad Brasil. E aí, galera? Vitória do Real Madrid 1-0 contra o Alavés com gol do Camavinga. E a minha alegria só não é maior porque a gente viu um jogo muito ruim novamente do nosso Real Madrid. E poder acreditar numa virada do Real Madrid contra o Arsenal tá cada vez mais difícil. A gente fica nessa montanha-russa de otimismo e pessimismo, mas vendo o jogo de hoje não é fácil, né, gente? Vamos comentar neste vídeo tudo sobre este jogo de hoje e um pouco mais, então vem comigo. Pois é, galera, fica cada vez mais difícil a gente acreditar que é possível ganhar ou ter essa virada do nosso Real Madrid no jogo contra o Arsenal. Na verdade, que o Real Madrid é outro, completamente diferente na Champions League. Às vezes o time se transforma completamente, mas vendo como o time está mentalmente e principalmente, eu acho que fisicamente complicado. A gente ter visto o que a gente viu hoje, ver o que o time pode fazer, uma coisa diferente nessa quarta-feira. É verdade que o time vai ser outro na quarta-feira, não vai ser essa escalação que o Ancelotti fez hoje, vamos ver outro tipo de escalação, mas hoje estamos nessa montanha-russa e essa montanha-russa está na etapa do pessimismo depois de ver esse jogo. E comentando sobre o jogo, vamos começar com várias polêmicas que tiveram fora de campo e dentro de campo. Comentar brevemente que distribuíram alguns panfletos contra o nosso zagueiro Raul Asensio. Vocês sabem que Raul Asensio tem um processo contra ele por possível divulgação de conteúdo sexual de uma menor. Falo rápido pro YouTube, não sei se vai ter algum problema com isso. Aí, esse é o processo que está aberto contra o Asensio. A questão é que os panfletos que distribuíram falam que ele fez outra coisa, até mesmo que pode ser categorizado um pouco até mais... Pode não, seria muito mais grave. Então é bem complicado que estão falando do Asensio, mentindo, divulgando mentiras sobre o jogador do Real Madrid, falando que o Real Madrid apoia pessoas que são abusadoras. Então, essa é a situação que aconteceu. E vocês viram que durante o jogo várias vezes gritaram algumas coisas, tiveram até colocar um anúncio para pararem de gritar algumas coisas que são contra o Asensio. Qualquer tipo de violência ou xenofobia, ou sei lá, qualquer coisa que seja contra o racismo ou alguma outra situação, eles têm que colocar esse cartaz, né? Enfim, gente, vamos com a outra polêmica do jogo, a maior polêmica, que foi esse árbitro. Soto Grado, que foi substituído no último momento por Moreira Monteiro, se não me engano, ia ser o árbitro desse jogo de hoje. Mas Soto Grado, gente, hoje teve vários problemas hoje na arbitragem. E calma, para quem não gosta que a gente fale da arbitragem, eu não tô reclamando dessa arbitragem só a favor ou contra do Real Madrid, porque temos muitas coisas que temos que comentar, no meu ponto de vista, que Soto Grado errou, mas também acertou bastante. O primeiro erro foi, pra mim, foram as faltas, gente. E o Alavés teve 21 faltas e o Real Madrid 10 faltas, acho que aproximadamente isso, cometidas, né? E 4 cartões amarelos para ele e 4 cartões amarelos para o Real Madrid. Eles bateram tudo o que puderam. O jogo, cada vez que o Real Madrid tentava fazer algum contra-ataque, na medida do possível com esse jogo, você já sabe que a gente ganhou esse 1-0 por muito tempo com um jogador a menos. Mas cada vez que o Real Madrid tentava o contra-ataque, eles iam e batiam no jogador. Vamos falar a primeira polêmica do jogo, que foi esse possível pênalti no Arda Güler. Pra mim, não foi pênalti no Arda Güler, tá? Pra mim, acho que o Arda Güler meio que até entra... Ele que entra também duro junto com o goleiro. Os dois aí entram duro, um em cima do outro. O problema é o critério que se usa para um jogo ou para outro jogo, porque a gente já viu num lance muito parecido do Barcelona com o Dani Olmo, são os critérios diferentes. Se você apita uma falta, um pênalti para o Barcelona, no mesmo jeito, você teria que apitar também para o Real Madrid. Então, o problema é o critério. Não que eu ache que a falta não tenha sido um pênalti em cima do Arda Güler, porque para mim não foi pênalti em cima do Arda Güler. A outra polêmica foi o gol anulado. O gol que era pra mim não foi gol do Asensio, mas na verdade tinha sido gol, tinha dado no jogador do Alavés. Mas o problema foi que o Rüdiger fez uma falta no goleiro. E quando fazem faltas, por mais que sejam tontas em cima do goleiro, é falta. E o gol foi bem anulado. Perfeito. Essa polêmica pra mim tem que passar. Se vocês, gente, comentem se vocês acham que foi pênalti no Arda Güler, se o gol foi legal. Pra mim, até agora, o VAR tinha entrado bem. Agora, os cartões vermelhos. Bem dados, os 2 cartões vermelhos. Kylian Mbappé hoje errou feio, errou muito feio hoje. O problema dos cartões vermelhos não foi que deram os cartões vermelhos, o problema foi que o árbitro não viu em nenhuma das duas jogadas, tanto o vermelho pro Kylian Mbappé como pro Manu Sanches que fez a falta feia em cima do Vinícius. O problema foi que o VAR teve que chamar.
Então você já vê um árbitro que vê duas entradas duríssimas em cima de dois jogadores que podem ser faltas muito perigosas, são faltas duras, muito carniceiras mesmo, né? O Kylian Mbappé entrou muito feio em cima do Antônio Blanco, que por certo é ex-jogador do nosso Real Madrid. Mas a questão é que Kylian Mbappé, gente, hoje com essa expulsão mostrou que mentalmente, fisicamente não está bem. David Ancelotti, depois na coletiva de imprensa, não justificou, mas falou o seguinte: Kylian Mbappé se desculpou, Kylian Mbappé entendeu, sabe que a entrada dele foi muito dura, ele não é um tipo de jogador violento. Kylian Mbappé, o último cartão vermelho que ele teve foi em 2018 com o PSG, mas foi o que falaram na retransmissão aqui da Espanha. Mas a questão, gente, é que Kylian Mbappé pediu desculpas e David Ancelotti falou que Kylian Mbappé talvez possa ter ficado um pouco já incomodado com várias faltinhas que tinham feito nele e o outro grado não tinha feito nada. Então, eu acho que não justifica o que o Kylian Mbappé fez, porque foi uma falta duríssima, podia realmente ter lesionado muito feio o Antônio Blanco e realmente acho que merecido dessa expulsão. Primeira coisa que quando a gente viu o lance, merecidíssima essa expulsão do Kylian Mbappé, tanto como a outra expulsão do Mano Santos, que estava já batendo muito nos nossos jogadores e não tinha levado nenhum cartão amarelo, né? E o primeiro cartão dele foi esse cartão vermelho em cima do Vinícius Júnior, gente. Então, essas são as polêmicas que a gente teve durante o jogo. E vamos falar de futebol, né, gente? Porque a gente não vive só de polêmica, mas começar falando que o Real Madrid tá com os mesmos problemas de sempre. 15 minutos que não faz nada. Se o Real Madrid começar o jogo do Arsenal fazendo nada, vai ser um problema muito grande, porque a gente precisa de gol rápido. A gente vai precisar de gol muito rápido do nosso Real Madrid. E o problema é com a saída da bola, gente. A gente não consegue ter uma saída limpa com a bola. Nem Camavinga, nem Tchouaméni. Rudiger não sabe sair com a bola. Rudiger, vamos falar sério, né, gente? Cada vez que tem um gol do Real Madrid e Rudiger faz essas faltas assim, meu Deus do céu. É típico do Rudiger a gente ter um cartão anulado porque Rudiger faz alguma merda dessas. Jesus amado. Mas esse problema da saída da bola do Real Madrid é muito complicado e porque o meio de campo não desce para receber, não ajuda. Camavinga, Tchouaméni que tem que fazer isso. Eu acho que eles jogando juntos, às vezes, não dá tanto certo. Camavinga esteve bem em campo hoje, fez esse gol, o gol dele sai no minuto 33, desculpa, numa jogada muito boa do Arda Güler. Arda Güler que esteve bem hoje em campo. Acho que ninguém esteve... eu nem sei quem foi MVP, porque falar que alguém jogou bem hoje, realmente... pode ter sido até o Camavinga, acho que foi o Camavinga merece, com um gol e com um pouco de jogo que ele fez bem, né, mas o Arda Güler hoje também esteve bem em campo. A única coisa ruim foi o Ancelotti. A primeira substituição que ele gosta de fazer é tirar o Arda Güler e também o Rodrigo, mas o Rodrigo, outro caso à parte, ele precisava sair, sim, porque não estava fazendo nada. Mas o gol do Camavinga saiu, foi um golaço. Camavinga vem tentando chutar fora da área por muito tempo e fez esse golaço numa grande jogada. Agora... Claro, como eu falei, a expulsão do Kylian Mbappé, comentei, mas foi no minuto 38, depois desse gol do Camavinga. E os problemas começam aqui, com o jogo com o Arsenal. Por quê, gente? O Real Madrid vai ter que fazer um esforço muito grande, jogar com um jogador a menos. Onde o Kylian Mbappé estava com a cabeça, você vê que ele mentalmente, não foram só as faltas que podem ter feito nele, mas ele realmente está com a cabeça em outra coisa, preocupado com essa virada, talvez. O time inteiro está com essa preocupação e tal. E realmente, essa expulsão prejudica muito um time que já tem vários jogadores que estão jogando aí num grande esforço. A gente tem que fazer um esforço máximo no jogo contra o Alavés, no jogo da La Liga, um time que tá lutando para ser rebaixado, e você tem que correr mais do que você deve para poder tentar segurar esse resultado com um jogador a menos, né? Então, foi uma preocupação e realmente a gente tem que ainda esperar para ver quantos jogos o Kylian Mbappé vai poder levar, porque a grande preocupação seria se ele vai jogar ou não a final da Copa do Rei. Pelo regulamento, falaram que ele perderia 3 jogos. Se for mais jogos, ele poderia perder, sim, o jogo da Copa do Rei por regulamento da Liga, da Real Federação. Então, pode ser um problema, mas eu acho que o Kylian Mbappé poderia pegar, foi o que falaram especialistas aqui da Espanha, que ele poderia pegar só 3 jogos de suspensão, tá? Então, gente, o Real Madrid foi isso no primeiro tempo. Um time perdido em campo, a gente teve esse gol, melhorou muito depois dos 15 minutos iniciais e tal, mas depois, claro, perdeu o ritmo muito depois que o Mbappé foi expulso, né, gente? E no segundo tempo, eu acho que o Real Madrid a gente já sabia que a gente ia sofrer muito, a gente começou o jogo já no segundo tempo sofrendo muito. Rudiger já dando sustos, como é de costume.
E realmente foi complicado a gente ver esse nosso Real Madrid sem um time poder fazer nada, com um jogador a menos, já sendo que no primeiro tempo não estava podendo fazer nada. A substituição dos jogadores, eu acho que foi correta, tirar o Rodrigo e ele colocou o Bellingham e o Vinícius. O problema, gente, por que Ancelotti não coloca o Endrick? Qual é o problema do Ancelotti com o Endrick? Não colocou o Endrick antes, tinha que ter colocado. Um grande problema para o nosso menino, porque eu acho que nesse jogo ele podia ter colocado o Endrick perfeitamente. E tirar o Arda Güler, que estava sendo um dos melhores em campo. Não vamos falar que ele estava jogando bem, mas uma coisa a gente falar, o que ele está fazendo hoje no jogo, o que ele pode fazer em geral, o que ele pode fazer muito mais coisas do que a gente sabe. Mas hoje ele estava bem, e a Ancelotti vai lá e tira o Arda Güler, tá? E coloca o Bellingham e o Vinícius. Preocupação? Se algum deles lesionarem, enfim, poderíamos ter um problema muito grande. Minha preocupação com o Vinícius é que a gente viu que ele se esforçou bastante defensivamente, teve até uma defesa muito importante que o Vinícius fez no momento do jogo. Agora, minha preocupação foi que eu tô vendo que o Vinícius não tá com força para correr. Esse sprint que o Vinícius pode fazer, que a gente gosta de fazer ele correndo e escapando dos jogadores, que o Rodrigo também pode fazer, mas não conseguiu fazer nada hoje no jogo, Vinícius hoje não conseguiu, não tem velocidade. E eu acho que isso se deve a um problema físico, né, totalmente físico, do Vinícius Júnior, Bellingham também entrou, não esteve fenomenal neste jogo, mas Bellingham ajudou o time em alguns momentos e tal, mas acho que não foram, a substituição foi importante, talvez, mas até mesmo porque a expulsão do Mano Santos foi uma expulsão que foi em cima do Vinícius, então isso sim foi importante. E Valverde quase fez um gol aí nesse lance da falta, né? Então, como eu falei, depois a gente pensa, poxa, ainda vai poder entrar o Endrick? Pode ser possível que o Endrick entre? Não. Entrou o Brahim, ele tirou o Fran Garcia, colocando o Camavinga na lateral esquerda, e no finalzinho do jogo, Dani Ceballos entrou no minuto 91 já pelo Valverde, né? Ceballos que entrou bem, aí no último lance vai ter uma falta em cima do Ceballos, que ele tinha feito uma jogada muito bonita, mas realmente é difícil a gente ver como o time esteve hoje em campo e a gente pensar que pode ter uma virada de chave para esse jogo contra o Arsenal. Novamente, essa temporada do Real Madrid está bem difícil de se ver, uma vitória importante, mas ainda estamos com 4 pontos atrás do Barcelona. A única coisa importante que poderia acontecer com o Real Madrid ganhar o jogo, né, lá em Montjuic, o jogo contra o Barcelona no Clássico, e o Barcelona perder ou empatar algum jogo. Nem isso, tem que ter mais coisa, porque se empatarem, enfim, não vou nem fazer contas agora, porque o importante, gente, agora a gente pensar nesse jogo da quarta-feira, ver se vai ser possível fazer alguma coisa, porque o pessimismo tá aqui, mas amanhã a gente já começa a acreditar novamente, né? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Alá Madrid, tchau, tchau.